O dia em que minha nora me contou que meu filho já era casado foi o dia em que percebi que tudo o que eu acreditava sobre família era uma construção frágil, feita com dinheiro emprestado. Eu estava no corredor com a chave da cozinha na mão e o som da água do chuveiro ainda pingando no banheiro quando a frase veio como uma pedra. Ela já é esposa dele há meses, mãe. Meu nome é Maria do Carmo Alves, tenho 68 anos e naquela manhã o chão da minha vida tremeu de um jeito que eu jamais imaginei. Havia cheiro de café velho vindo da cozinha, o barulho do relógio da sala me lembrando do tempo que passei pagando contas para estabilizar a casa deles e uma sensação de frio no estômago que se espalhou até as mãos, como se eu segurasse gelo. Eu pagava o apartamento, o conserto do carro, o plano de saúde e boa parte do supermercado. Achava que ajudar era cuidar. Não era isso. Meu nome, minha idade, meu vínculo com João, que cresceu pequeno no meu colo e hoje tinha a audácia de me excluir de algo tão íntimo, foram o cenário do meu estupor. Naquele primeiro momento veio um silêncio que durou minutos. Vi a luz do corredor tremer por causa de uma moto passando lá fora, ouvi a tampa da lata de lixo bater e senti o cheiro do sabão que eu sempre comprava para casa. Eu perguntei sem pensar, que casamento, meu filho? E a resposta foi curta, quase glacial. Foi só para a família da Ana, mãe. A gente resolveu assim. Aquela palavra reservada me atravessou. Eu guardo minhas memórias de infância com cuidado. Cresci em uma casa pequena no interior, filha do Joaquim e da dona Esther. Aprendi cedo a fazer comida em panela grande, a dividir a renda miúda, a costurar para completar. Trabalhei como costureira, depois arrumei emprego em uma fábrica de roupas, fui empregada doméstica, vendi bolos nos domingos, tudo para manter a casa e mais tarde para criar o João. Quando meu marido faleceu, aos 53 anos, encontrei na força do trabalho a minha resposta para o medo. Dei meu suor para que o menino não faltasse em nada. Também precisei vender uma casa de herança para pagar dívidas e ajudei João a montar um pequeno comércio. Esses sacrifícios aparecem em lembranças de cheiro de tecido de linha, do som das máquinas de costura, da sensação das moedas nas minhas mãos. Foram anos de abdicação que me deram orgulho e também deixaram um vazio que eu preenchia com a ideia de que tudo aquilo era amor. A minha história com João não é só de carinho, é de decisões, concessões e, por fim, de profundas decepções. Eu lhe emprestava valores todos os meses para quitar contas de luz, água, condomínio, parcelamentos do mercado e do remédio da mãe dele. Eu pagava uma parte do financiamento do carro, arquivei comprovantes e anotava em uma caderneta amassada cada transferência. Sentia-me útil quando via a casa naquela sala arrumada, quando o neto Miguel corria com os pés descalços pelo tapete que eu costurei. Ao mesmo tempo, havia sinais pequenos que eu preferi não ver. Mudanças de humor, desculpas para evitar visitas, promessas de que me levariam para almoçar e que eu ia ser apresentada a todos. Eu disse para minha amiga Márcia, se eu estou contribuindo é porque confio neles. Márcia ouviu, abanou a cabeça e falou, Maria, confie nas ações, não só nas palavras. Com o desenrolar do tempo, comecei a notar gastos diferentes. Um aparelho celular mais moderno, presentes caros, arranjos florais inesperados. Sempre ouvi justificativas que cheiravam a pressa, promoção no trabalho, ajuda que a noiva trazia da família. Um dia, ao pedir para ver o extrato por curiosidade, senti a garganta fechar ao ver uma série de transferências mensais em meu nome para contas que eu não reconhecia. Havia valores que somavam mais de R$ 43 mil em 12 meses, entre pequenas transferências de R$ 200 e saques de R$ 1.500. Perguntei e ouvi. É por causa de um empréstimo que eu fiz, mãe. Estou equilibrando. Eu aceitei a explicação, pois amar também me fazia cega. A descoberta do casamento de verdade veio de forma acidental e cortante. Eu tinha comprado um pacote de fraldas e quando cheguei à porta, a nora, Ana, abriu com um sorriso controlado. Ela me olhou nos olhos e disse, já comemoramos, Maria. Estamos casados. Eu fui pega de surpresa. Tentei sorrir, pensei que era uma brincadeira infantil, mas quem estava ao lado dela era o pai dela, o Sr. Carlos, com um gesto tão certeiro quanto uma sentença. Foi uma cerimônia simples, disse ele, da família. Eu perguntei, e por que não me convidaram? Ana apertou os lábios, olhou para João e disse, a gente quis algo mais privado, sem a senhora. A sala parecia menor,
O ar parecia pesado, o relógio marcou silêncio e eu senti uma pressão no peito. Havia no ambiente cheiro de perfume floral vindo da Ana, um som abafado de risos vindo do apartamento ao lado, e na minha boca um gosto metálico, como se eu tivesse provado moeda. O primeiro momento de tensão real veio naquele diálogo. Eu disse: João, eu paguei tanto para vocês, como não me chamaram? Ele tentou explicar com calma. Mãe, foi por causa da família dela, não queríamos conflito. Eu respondi: não é justo excluir minha presença. Ana levantou a voz: não existe exclusão, é uma escolha nossa. Eu senti minhas mãos tremerem, toquei a parede por apoio e ouvi o som da rua entrando como se tudo ali fosse visto por olhos de vizinhos. A sensação de humilhação foi tão grande que eu não consegui ficar em pé por alguns segundos. Naquele momento, prometi a mim mesma que aquilo não ficaria assim. Logo depois de aceitar que a exclusão era real, tomei uma decisão imediata e simbólica. Parei as transferências automáticas do meu banco, que eu fazia para cobrir as despesas deles. Sentei à mesa, abri a gaveta, peguei uma caneta e passei o dia conferindo extratos, anotando datas e valores. Eu me lembro do som da caneta riscando o papel, do cheiro do papel quente do extrato, da luz do sol entrando pela persiana e delineando minha caderneta. Foi uma sensação de cortar um cordão invisível. Quando João percebeu que não iria mais receber, veio até mim com uma mistura de surpresa e raiva. Mãe, por que você fez isso agora? Eu respondi com a voz firme. Porque descobri que vocês já eram casados e eu não fui convidada. Preciso responder isso como dona da minha vida. Ele se fechou e saiu batendo a porta. Nos dias seguintes, ocorreram uma série de confrontos que marcaram a escalada do conflito. Havia telefonemas agressivos, mensagens que sumiam, visitas de vizinhos que olhavam com pena ou reprovação. Patrícia, minha vizinha e também amiga, ajudou a recolher algumas testemunhas e juntou relatos. Nomeei as pessoas que viram comportamento estranho. Márcia, a amiga que sempre me aconselhava. Antônio, o porteiro que via entram e saírem. Dora, a vizinha do terceiro andar que ouviu discussões. Clara, a enfermeira do posto que me trouxe remédio. E Paulo, o amigo detetive que sugeriu observar movimentações financeiras. Cada um teve uma ação específica. Márcia me acompanhou ao banco, Antônio confirmou horários, Dora deu depoimento sobre festas, Clara testemunhou minha condição de saúde, Paulo verificou movimentações. Essas ações foram fundamentais para construir uma narrativa que não cabia apenas na minha dor, mas na evidência. Um dos momentos mais tensos e que poderia ter viralizado por si só foi a visita de Marlene, tia da Nora, que apareceu com uma proposta que mais parecia chantagem. Ela bateu à minha porta com o ar de quem traz uma oferta e falou: Maria, a família prefere resolver isso sem exposição. A senhora quer que a situação continue em paz? Eu respondi: depende do que você quer dizer com paz. Marlene então cochichou: podemos dar um valor para a senhora. Um acordo simples, uma doação, ninguém precisa saber. Havia um cheiro forte de perfume caro vindo dela, o sintoma de um mundo que não conhecia o meu gasto diário. Eu senti as palavras como lâminas. O momento de tensão durou minutos que pareceram horas. Eu olhei para o envelope que ela estendeu e senti a textura do papel, vi o número escrito em um bilhete, ouvi o barulho de passos que se aproximavam do corredor e resolvi fechar a porta e chamar alguém. Foi uma proposição fria e calculista, uma tentativa de compra da minha dignidade. A chantagem gerou uma cadeia de reações. Eu registrei a proposta, guardei o bilhete e fui até o advogado que a recomendação de Márcia indicou. O escritório do Dr. Ricardo fica perto de um fórum antigo. O cheiro de café do corredor do tribunal ainda me acompanhou. Dr. Ricardo é um homem paciente, com voz firme e prática. Ele checou os extratos, sugeriu medidas cautelares e explicou em linguagem simples o conceito de abuso financeiro de idoso e os caminhos legais possíveis, incluindo petição de tutela patrimonial ou interdição parcial, caso houvesse indícios de incapacidade. A explicação técnica foi clara e, em cerca de 300 caracteres, posso resumir o procedimento. Petição inicial ao juiz competente com documentos, pedidos liminares para suspensão de transferências e bloqueio de contas, juntada de provas e laudos e convocação de audiência.
Ele comentou sobre laudos médicos e perícias, exames cognitivos e declarações de testemunhas para demonstrar capacidade ou não. Anotei tudo. Seguimos então para a recolha de provas. Contratamos o detetive Paulo para mapear movimentações e reunir documentos. Envolvemos a assistente social Ana do CRAS, que realizou uma visita domiciliar e registrou observações sobre minha autonomia e minha rotina. Fiz exames neurológicos com a clínica do neurologista Dr. Fernando, que confirmou minha lucidez e a capacidade de decidir sobre minhas finanças. Esses laudos foram anexados à petição. O processo também contou com comprovantes bancários, relatos de testemunhas como Antônio e Dora, gravações de conversas em que houve menções sobre exclusão e oferta de pagamento, e o bilhete de Marlene. Cada documento tinha cheiro de papel e tinta. Cada arquivo era uma janela para a verdade que eu precisava provar. Em casa, a tensão aumentava. João vinha menos, evitava olhar nos meus olhos, e Ana passava por mim como se fosse um móvel velho. Houve uma conversa em que trocamos palavras afiadas. Eu disse: "Você não teve coragem de me convidar. Eu não posso aceitar isso." Ele replicou: "Mãe, você está exagerando." Eu respondi: "Exagero seria não ver que me usaram." Ana entrou na conversa e disse: "Não precisamos disso, mãe." Eu gritei: "De quem é a casa?" e senti minha voz ecoar pelos corredores. Essa cena teve 10 trocas de fala recheadas de acusações, justificativas, choro e silêncio. Ao final, eu deixei meu cartão de banco sobre a mesa e falei: "Acabou." O processo tomou forma legal e cada passo foi uma batalha emocional. Houveram audiências iniciais, pedidos de liminar, manifestações do Ministério Público e exames técnicos. Em linguagem simples, a petição pedia reconhecimento de abuso financeiro, restituição de valores indevidamente transferidos, medidas protetivas para evitar novos saques e a constituição de um inventário informal caso fosse necessário. O juiz designado, juiz Andrade, marcou a primeira audiência de conciliação. Cada detalhe do trâmite foi explicado a mim: juntada de documentos, prazo para a defesa, possibilidade de acordo, produção de prova pericial e testemunhal. O procedimento legal é cheio de termos, mas o que importava era a sensação de que havia um instrumento capaz de restaurar a justiça. Eu sentia o coração acelerado quando pensava nas custas processuais, na demora e no medo de perder tudo. Um dos momentos de tensão maior ocorreu na audiência de conciliação. O ambiente do fórum cheira a papel e cera. O som de sapatos no corredor ecoou antes de entrarmos. Dr. Ricardo representou-me com firmeza. A defesa de João tentou desqualificar provas, alegou autonomia e que as transferências foram doações. A tensa troca teve cerca de 6 a 8 diálogos onde se discutiu a intenção das transferências, a frequência dos pagamentos e o conhecimento prévio da família sobre meu estado de saúde. O juiz pediu calma, olhou cada rosto e falou: "Vamos analisar a prova documental." Eu senti minhas mãos suadas, o ar pesado, vi Ana morder o lábio e João suspirar. No final, o juiz concedeu uma liminar para bloquear contas e suspender transferências até nova decisão, o que me trouxe um alívio imediato. Esse período foi como estar num navio em tempestade que, por fim, encontra um porto seguro. Após a liminar, vieram perícias e laudos. O exame neurológico do Dr. Fernando mostrou notas compatíveis com plena capacidade de entendimento. Os relatórios da assistente social comprovaram minha rotina autônoma. E Paulo, detetive, apresentou extratos que comprovavam saques e transferências repetidas. Essas provas foram cruciais. Em linguagem técnica e sucinta, o processo de juntada de laudos consiste em apresentar exames médicos padronizados, relatórios socialmente validados e cruzar dados bancários para demonstrar padrão de exploração, tudo isso com prazos e formalidades processuais. Esse aspecto técnico foi explicado por Dr. Ricardo em 300 caracteres, nos quais ele repassou prazos e possibilidades de recurso. Houve também uma tentativa de acordo por parte da família da nora, que incluía, além de pedido de sigilo, um valor a pagar para encerrar o caso. Eles propuseram uma doação de R$30 mil em parcela única. Marlene novamente foi a emissária. Eu recusei. Recusar foi um ato simbólico e prático de recuperação de dignidade. Aceitar seria fechar os olhos para as evidências e normalizar a chantagem. Essa recusa foi uma virada no comportamento da minha família e fez com que algumas alianças mudassem de lado. Vizinhos como Dora e Clara passaram a me visitar com frequência e testemunharam em juízo.
O clímax aconteceu na audiência principal, quando todas as provas foram verbalizadas. Eu sentei em frente ao juiz Andrade, ouvi a leitura da petição, ouvi a defesa e tive espaço para falar. Em uma fala curta e pungente, disse: "Eu trabalhei minha vida inteira, não sou caixa de ninguém. A minha aposentadoria é fruto do meu trabalho e não de um favor." O juiz analisou extratos, laudos e depoimentos e, após longas ponderações, decidiu pela restituição parcial dos valores e pela proibição de acessarem minhas contas sem autorização judicial. Além disso, determinou que os valores comprovadamente utilizados de forma indevida fossem devolvidos. O veredito trouxe um alívio que parecia maior que o som da própria sentença. Eu chorei, senti o peso sair das costas e, pela primeira vez em muito tempo, percebi que podia respirar fundo. No entanto, a decisão judicial também trouxe consequências práticas. A família de João se afastou de vez, Ana deixou de vir e houve uma sensação de perda irreparável de intimidade. Essa perda foi dolorosa, mas também trouxe uma liberdade que eu não havia sentido há anos. Vendi um imóvel herdado não para sustento, mas para me separar totalmente de situações que me remetessem a controle alheio. Com a venda, consegui pagar dívidas, comprar um apartamento menor e iniciar um fundo de ajuda a outras mulheres idosas vítimas de abuso familiar. Nomeei o projeto Reconquista Maria, que mantém um pequeno fundo com doações e uma rede de apoio que inclui a assistente social Ana, a advogada voluntária Laura, o contador Sérgio e a psicóloga Fernanda. O epílogo da minha vida após tudo isso é contado em 3 marcos temporais que mostram reconstrução e sentido renovado. Um mês depois da audiência, eu ainda estava atordoada, mas comecei a organizar meus papéis, a instalar novas fechaduras no apartamento e a mudar a rotina. Senti o calor de um pequeno almoço com a amiga Márcia, o cheiro de pão fresco no bairro, a sensação de que havia conseguido retirar um peso. 3 meses mais tarde, eu já tinha um novo apartamento, limpo e ensolarado, com plantas que eu mesma regava e participava das primeiras reuniões do Reconquista Maria. As tardes eram marcadas por conversas com outras mulheres, relatos de vida e a sensação tátil de folhetos nas mãos oferecendo orientação sobre como proteger a aposentadoria e documentos. Aos 6 meses, eu já dava palestras em centros comunitários, ajudando a criar protocolos para que idosos entendam assinaturas, doações e transferências. O projeto havia arrecadado doações suficientes para ajudar 5 famílias a consultarem advogados. Sentia a gratidão dos que recebiam apoio e o calor humano de novas amizades como a de Clara e do contador Sérgio, que ajudou a organizar as finanças do fundo. Durante esse percurso, aprendi lições práticas e emocionais. Aprendi a guardar comprovantes, a pedir recibos, a documentar tudo. Aprendi que dignidade não se negocia e que a justiça pode ser acessada com informação e coragem. Aprendi também que a palavra interdição é pesada e deve ser usada com cautela, pois implica em demonstrar incapacidade. No meu caso, isso nunca foi necessário. Minha luta foi por devolução e prevenção. Hoje falo abertamente sobre a importância de assistência jurídica, de laudos médicos e de assistentes sociais. Em linguagem técnica, recomendo sempre a consulta inicial com um advogado especializado, a coleta de extratos bancários, a perícia médica quando indicada e a notificação extrajudicial como passo preliminar. Cada passo tem prazos e custas que precisam ser planejados. Se esta história tocou você, pare por um momento e escreva nos comentários a frase "no meu lugar, eu" e complete com a atitude que tomaria. Sua experiência pode iluminar alguém que lê agora e que se sente sozinho. Eu leio cada mensagem e escolho relatos para episódios futuros. Compartilhar mostra que não estamos sozinhos e que existe caminho para recuperar o que nos foi tirado. Sua participação também ajuda a fortalecer nossa comunidade e o fundo de apoio que criamos. Na conclusão desta jornada, resumo o que restou. Perdi laços que pensava inquebráveis, mas reconquistei uma vida independente e digna. Recuperei parte do que foi retirado, criei um fundo de apoio. Coloquei meu nome em um lugar que não depende da aprovação deles e fundei o Reconquista Maria para que outras pessoas saibam que existem opções legais e emocionais. A lição é clara e simples: dignidade antes de tudo. Amor que depende de dinheiro não é amor. Agradeço aos que me apoiaram, ao advogado Dr. Ricardo pelo cuidado, à assistente social Ana pela sensibilidade, ao detetive Paulo pela precisão,
à amiga Márcia pela presença e ao contador Sérgio pelo suporte financeiro. Se você se identificou com essa história, inscreva-se no canal para acompanhar outros casos de superação e para acessar materiais práticos que deixarei na descrição. Compartilhe esta história para que mais pessoas saibam que podem, mesmo na terceira idade, recuperar autoridade sobre suas vidas e finanças. Eu recuperei a Maria do Carmo e sigo em frente. Você também pode.